Olá, eu sou Egenilton Farias e vou falar sobre o método gráfico. É uma representação gráfica das inequações, junto com a função objetivo, que compõe o modelo de programação linear, usando duas variáveis. Seu objetivo é identificar o ponto de otimização da função objetivo. Ele pode ser ponto de máximo ou pode ser ponto de mínimo, dependendo de como esteja estabelecido no modelo. Uso na prática. Depois que se faz a modelagem de situações, como por exemplo, a quantidade a ser produzida de dois produtos para maximizar o lucro, a combinação de dois ingredientes para produzir uma mistura, deve-se encontrar a solução ótima, e esse modelo permite para duas variáveis de decisão. O roteiro geral para se fazer o gráfico de programação linear. Letra A, construir a região de soluções das restrições. Para cada reta de inequação, vai se escolher dois pontos. Depois, coloca essas retas lá no gráfico. Demarca ou delimita a região das soluções, estabelecendo através das inequações. Pelo sinal da inequação, se for de máximo ou se for de mínimo. Para testar essa área, escolhe-se um ponto e verifica como verdadeiro ou falso se satisfaz todas as inequações ou todas as restrições. Depois, avaliar o desempenho da função objetivo. Escolhe-se um número aleatório para a função objetivo. Assim como nas inequações, escolhe-se também dois pontos e coloca ela no gráfico. Normalmente tracejada com uma cor diferente, porque ela vai servir de base para fazer a análise do ponto ótimo. Depois vem a identificação do ponto ótimo. Quando se movimenta essa reta da função objetivo, o último ponto a ser tocado será o ponto ótimo. Se for minimização, vai ser o mais próximo da origem. Se for problema de maximização, vai ser o ponto mais distante da origem, o último ponto a ser tocado. A conclusão vai se informar qual é o ponto ótimo e qual é o resultado em relação à função objetivo. Qual é o valor máximo ou qual é o valor mínimo. Resumindo o modelo, construir a região de soluções para as restrições, avaliar o desempenho da função objetivo, identificar o ponto ótimo e concluir informando qual é o ponto ótimo e qual é o resultado para a função objetivo. Vamos ao primeiro exemplo de aplicação? Uma indústria fabrica na mesma linha de montagem canetas esferográficas e marca-texto. Ela pode produzir simultaneamente até 900 unidades por dia. Sua disponibilidade de mão de obra é de 400 homens-hora por dia. Para produzir canetas esferográficas, ela precisa de 0,5 homem-hora. E para produzir marca-texto é necessário 0,4 homem-hora. O lucro obtido por caneta esferográfica é de 0,80 e de marca-texto é de 60 centavos. Utilizando o modelo de programação linear, encontre as quantidades de canetas esferográficas e marca-texto que maximize o lucro. Então você observa que são duas variáveis. Programação linear se deseja encontrar o lucro máximo. Então, está dentro dos critérios para utilizar o método gráfico. Vamos a ele? Primeiro, vamos organizar o modelo. Definindo as variáveis x1 e x2, x1 vai representar a quantidade de canetas esferográficas que podem ser produzidas por dia. E x2, a quantidade de marca-texto que pode ser produzida em um dia.
A função objetivo, maximizar o lucro, igual a 0,8x1 mais 0,6x2. A restrição, sujeito a x1 mais x2 menor ou igual a 900. 0,5x1 mais 0,4x2 menor ou igual a 400. E as restrições de não negatividade. Primeiro passo, construir a região de soluções das restrições. Temos duas restrições. Vamos encontrar o ponto para cada uma delas. Vamos lá. A primeira restrição, x1 mais x2 menor ou igual a 900. Quando x1 for 0, x2 vai ser 900. Quando x2 for 0, x1 vai ser 900. Primeira restrição, ok, podemos colocar no gráfico. Então, temos aí a primeira reta, x1 900 e o x2 900. Vamos à segunda reta, 0,5x1 mais 0,4x2 menor ou igual a 400. Quando x1 for 0, x2 vai ser 400 dividido por 0,4. Então, x2 vai ser 1000. Quando x2 for 0, x1 vai ser 400 dividido por 0,5. Então, x1 vai ser 800. Temos, então, o ponto x1 igual a 800, x2 igual a 1000. Olhando no gráfico, x1 igual a 800 e x2 igual a 1000. Ok? Colocou, então, as retas na equação no gráfico. Agora vamos delimitar a região de soluções. As duas restrições são menor ou igual. Então, é a área esquerda. Por isso que essa parte amarela, que corresponde à região de soluções, ela está nessa configuração. Vamos agora para o próximo passo, que é escolher um ponto e fazer um teste. Vamos escolher, por exemplo, o ponto 100 e 100. Aqui a gente tem 100, aqui a gente tem 100. Então, o ponto está aqui. Nesse caso, as restrições têm que ser todas verdadeiras. Se forem, realmente essa é a área de solução. Escolhendo o ponto 100 e 100, x1 mais x2 menor ou igual a 900. Então, 100 mais 100 menor ou igual a 900. Ok, a desigualdade é considerada verdadeira. 0,5x1 mais 0,4x2 menor ou igual a 400. Então, 0,5 vezes 100 dá 50, 0,4 vezes 100 dá 40. 50 mais 40, 90. 90 menor ou igual a 400. Então, satisfaz também e é verdadeira. Tudo ok, então, com a região de soluções das inequações. Agora vamos avaliar o desempenho da função objetivo. Se escolhe um valor aleatório como resultado para a função objetivo. Por exemplo, 480. Aí fica 0,8x1 mais 0,6x2 igual a 480. Da mesma forma que a gente fez com as retas de inequações, a gente vai fazer também com essa reta da função objetivo. Considerando x igual a 0, x2 vai ser 480 dividido por 0,6, que é igual a 800. Se x2 for 0, x1 vai ser 480 dividido por 0,8, que é igual a 600. Portanto, para a reta da função objetivo, a gente tem os pontos x1 igual a 600 e x2 igual a 800. Verificando aqui, temos x1 igual a 600, x2 800. Linha tracejada, vermelha, para diferenciar das demais retas. Feito isso, vamos identificar o ponto ótimo. Vamos mover a reta.
Como o problema é de maximização, a reta vai para a direita. Observe que, indo para a direita, ela passa por esse ponto, que é o encontro das duas retas, e o último ponto a ser tocado é esse, x1 igual a 800, x2 igual a 0. A conclusão é, o ponto máximo, o ponto que otimiza a função objetivo, é x1 igual a 800, x2 igual a 0. Substituindo na função objetivo, vai ficar 0,8 vezes 800, mais 0,6 vezes 0, que é o resultado do x2. Portanto, o valor ótimo para a função objetivo é 640. Você gostou desse vídeo? Se gostou, dá o teu ok. Não se esqueça de se inscrever no canal.